Diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5 e 18 diz assim: e não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Podeis sentar. Nós estamos já 2 terça-feira falando sobre a bênção de ser cheio do Espírito Santo. E na última terça-feira eu falei aos irmãos que a gente já, quando aceita Jesus como Salvador da nossa vida, quando a gente é salvo por Cristo e a gente se decide em abraçar a fé, Deus já libera tudo que é de bom para nós. Basta apenas nós tomarmos posse daquilo que Deus vai dando para nós. Por que, pastor, que você fala isso? Porque se você abrir a sua Bíblia comigo agora, em Atos capítulo 7, versículo 52, você vai encontrar o próprio Estevão falando isso. Ele está dando um testemunho contra as pessoas que estavam lhe apedrejando, porque a Bíblia diz que o Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Se você ler Atos capítulo 7, versículo 51 e 52, olha o que Estevão diz àquelas pessoas que estão lhe apedrejando. Ele diz assim no versículo 51, a minha Bíblia é a revista e atualizada, talvez na corrigida mude um pouco. Diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre, olha só, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Então, o Espírito Santo, ele já foi dado. E aí ele diz aqui ainda, ó, 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores, assassinos, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não guardastes. Então o Espírito Santo está à disposição de todo crente que aceita Jesus como Salvador. Ele, se você deixar Ele tomar conta da sua vida, dirigir a sua vida, você vai ser uma pessoa totalmente diferente. O nosso querido irmão Maurício falou aqui que por Adão nós herdamos todo o pecado que a carne possa praticar, mas através de Cristo nós recebemos a porção dobrada daquilo que nós não tínhamos condições de pagar, de adquirir com dinheiro, com ouro, com prata, mas nós adquirimos isso através da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Por esse motivo é que o Espírito Santo habita em nós, trabalha ao nosso favor, está conosco 24 horas, Ele nos alegra, Ele nos conforta, Ele é aquele que nos ajuda em qualquer situação da nossa vida. Nós usamos muito nas palavras das reuniões fúnebres, que nós não temos palavras para confortar o coração da pessoa que fica com aquele pesar, com aquela separação. Nós dizemos assim: o Espírito Santo de Deus é quem vai consolar, e na realidade Ele tem esse poder de consolar. Sabe por quê? Porque aonde você não consegue chegar, as suas palavras lindas não conseguem atingir, aonde a língua portuguesa, o dicionário da língua portuguesa, o dicionário mais completo e mais bonito, e por mais verbetes que vocês queiram colocar para expressar para alguém numa hora de dor, de morte, que não tem palavras que consiga consolar, o Espírito Santo, com um gesto, com um manifestar, com um agir, Ele vai de encontro àquele coração quebrantado, contrito, e Ele consegue trazer uma paz. Não é uma ausência de guerra, não é a ausência de uma arma, mas é a tranquilidade de saber que nós não estamos só nessa terra, nós temos o Espírito de Deus que habita no nosso coração para nos dar vitória. E aí eu leio um texto da Bíblia de 2 Crônicas capítulo 7 versículo 1, vamos ler ele? Você vai dizer assim: nossa, mas que coisa legal, o cara só terminou de orar, já desceu o fogo do céu. Não foi assim não, não foi só desta forma.
Diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, uma passagem bem conhecida, muito lida, pregada em trabalho de avivamento, e muitas pessoas dizem assim: nossa, que milagre, que oração respondida na hora. É claro, mas só que você não esqueça que tem 7 capítulos de preparação para que Deus se manifestasse aqui nessa oração respondida. Diz a Bíblia que, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. Vamos ler todos juntos? Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Meu Deus, pastor, que coisa linda é esta oração, né? Quantos não querem que esta oração seja respondida, né? De você orar e logo ser cheio da graça do Espírito Santo, começar a receber renovo, receber recados, mensagens de Deus. Quantos não querem uma oração como esta que o Salomão fez, e tendo acabado de orar, desceu fogo? Aí nós oramos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ciclo de oração toda semana, cultos quase todos os dias, e nós oramos, e às vezes nós não vemos que o fogo desce. Mas o fogo aqui, antigamente o fogo se manifestava de uma forma literal, vinha uma nuvem, vinha uma glória, vinha uma manifestação, uma teofonia, algo sobrenatural acontecia que era visível. As pessoas viam o mover, o agir, a nuvem, o Espírito Santo descendo quando Jesus é batizado em forma corpórea de uma pomba. Isso era para que os olhos do ser humano visse isso. Hoje nós não estamos vendo com os nossos olhos literais, físicos, não. Hoje nós temos que ver isso com os olhos espirituais. Nós temos que entender que Deus está neste lugar, nesta noite, que o Espírito Santo está querendo trabalhar na nossa vida. Mas onde Ele está, pastor? Ele está ali dentro do teu coração, na tua vida, e se você quiser, Ele vai se manifestar dentro de você. E isso eu não consigo fazer. Eu não consigo incendiar você. Não. Ninguém consegue incendiar ninguém. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você começar a ouvir a palavra de Deus, você vai acendendo uma chama. Você já chegou diante de um fogão a lenha, ou dentro de uma lareira, ou de uma churrasqueira, quando você vai acender o fogo para assar uma carne, ou para fazer uma comida, quem tem fogão a lenha, e você chega ali e tem apenas uma brasinha fumegando, e não pega fogo. Aí hoje tem muitas opções. Você joga um pouquinho de álcool, você coloca um pouquinho de cera, faz qualquer coisa para acender o fogo. Mas antigamente não tinha esses métodos. Então se usava o quê? A mãe pegava uma tampa de panela e começava a soprar na boca do fogão. Quando você via daquela pequena brasa, já tinha pegado fogo em outra brasa, e continuava soprando. Quando você via, o fogo já tinha tomado conta da lenha, e quando você não percebia, o fogão e a chapa já estava quente. Assim é o crente. A palavra de Deus, ela veio para soprar, ela veio para aumentar a tua fé. Se você deixar, o fogo vai acender na tua vida, você vai ser cheio do Espírito Santo, e você não vai conseguir ficar parado aqui nesta noite. Uma vez o Moody foi visitar uma senhora, e ela disse assim: olha, eu estou tão aborrecida com o que está acontecendo na igreja, e eu não quero mais ir para a igreja, eu vou ser crente em casa. Você sabe aqueles crentes? Tem o crente ceieiro, que só vem na ceia, tem o crente domingueiro, tem o crente festeiro, e tem mais uns crentes que aí a gente já esquece o rótulo dele, né? Mas tem um monte de crente. Tem o crente que só vem na ceia, tem o crente que só vem na festa, tem o crente que só vem quando tem cantor famoso, tem o crente que só vem quando trabalho do seu grupo, e assim sucessivamente. E aí o Moody está visitando essa senhora, e ela diz assim, ela relatou os problemas, porque eu não vou mais para a igreja, agora eu vou ser crente em casa, vai ser melhor, ninguém me incomoda. E aí eles estavam diante de uma lareira, e a lareira estava em chamas, aquecendo a casa, porque é muito frio lá onde ele estava, na Europa. Aí o Moody pega uma pazinha, a Bíblia diz que é um evitador, né?
que eles pegam a brasa, uma tenaz, vão lá, pega aquela tenaz, o ferreiro pega aquela tenaz, aquele alicatão, vai lá, pega o ferro, coloca no meio da brasa, tira, quando ele está vermelho, bate, molda ele, e o mundo ele pega com aquela pazinha de ajeitar o fogo na lareira, ele pega um carvão daquele que está em chama, tira para fora, e continua conversando com aquela irmã, e deixa aquele carvão em cima de um ladinho fora da fogueira, e ele começa a observar e conversando com a irmã, e dizendo, mas por que, irmão? Tá? Aí quando ele viu que o carvão já tinha se apagado por estar longe do fogareiro, daquela monte de brasa, ele disse assim, irmã, a senhora pode até servir Jesus em casa, você vai ficar animado um tempo, mas daqui a pouco você vai ficar igual essa brasa aqui, você viu? Eu tirei ela de lá, ela estava fumegando, ela estava ardendo de fogo, agora eu tirei ela do meio delas, ela começou sozinha, ela começou a se apagar, a se esfraquecer. Daí o que vai acontecer? Vou provar para você como você tem que estar na igreja, porque na igreja você se entrosa, você dá glória a Deus, e isso contagia. Daí ele pegou a brasa que já estava apagada, aquele carvão que já não tinha mais fogo, ele colocou novamente na lareira e continuou conversando com ela e disse assim, olha para essa brasa, fique prestando atenção. Não demorou muito tempo, aquele carvão apagado entrou no meio do fogo e incendiou novamente. Crente que serve Jesus em casa, irmão, ele está sujeito ao fracasso, mas crente que está na igreja, adorando a Deus, levantando a mão, não olhando para a falha do ser humano, ele está sempre propenso a ser um crente cheio da glória e da graça de Deus. Eu quero ver quantos querem ser cheios da glória aqui nessa noite. Comece a adorar o nome do Senhor. E diz a Bíblia que o Salomão acabou de orar e desceu o fogo do céu. Mas se você voltar no primeiro capítulo de 2 Crônica, você vai ver o Salomão, ele colocando no coração um desejo de fazer aquilo que o seu pai queria fazer e ele não conseguiu fazer por ser um homem de muita guerra. Deus não permitiu que Davi construísse o templo porque ele era um homem guerreiro, um homem que tinha derramado muito sangue. E Deus não permite, mas Davi deixa tudo para o Salomão construir o templo. E a Bíblia nos fala no capítulo 1 de 2 Crônicas que o Salomão, ele com muito temor, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele se preocupa, eu preciso reatar com Deus, ou continuar a amizade que meu pai tinha com Deus. E ele sobe, ele fala aos líderes das tribos, das famílias, aos chefes, aos sacerdotes, ele diz assim, nós vamos subir ao monte Gibeá, ou no monte de Gibeão, queira você entender, porque lá estava a arca do Senhor, e eles subiram para lá. E se você ler o capítulo 1, diz que ele vai com bastante sacrifício, com bastante temor, chega diante da tenda da congregação, ele espalha as pessoas, e ele convida os sacerdotes para entrarem e fazer sacrifício ao Senhor. Diz a Bíblia que quando ele chegou lá em Gibeão, ele temeu muito. Por que ele temeu? Porque Gibeão é aquela nação que mentiu para Josué, que disse para Josué que tinha vindo de muito longe, mas eles eram de perto, colocaram roupas velhas, sapatos velhos, pegaram pão bolorento e disseram para Josué, nós estamos vindo de muito longe. Não, eles moravam pertinho de onde estava Josué. Então quando o Salomão sobe para esta adoração, ele vai com medo, porque lá é um lugar de inimigo. Mas quando você vai adorar a Deus, quando você vai glorificar a Deus, não tem inimigo que fique de pé. Quando você vem para adorar, o demônio tem que sair em retirada, a enfermidade tem que sair em retirada, porque quem vem para adorar, adora em qualquer circunstância. Pode estar com um cheque sem fundo, com a perna machucada, pode estar, Marcelo, com a cirurgia marcada, mas vou continuar adorando a Deus. Sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas na nossa vida. Eu estava assistindo esses dias um testemunho de um médico. O médico disse assim, olha, toda cirurgia de coração que a gente faz, a gente tira o coração da pessoa, coloca o coração fora do corpo do ser humano e nós colocamos um aparelho no ser humano para que bombeie o sangue, para que o corpo não pare, mas o coração, ele para. Então ele começa a trabalhar dentro do coração, troca o que precisa ser trocado e o coração está parado, e o que está mantendo o corpo do ser humano vivo é um aparelho. Depois que eles consertam o coração, eles vêm novamente, conectam aquela veia, e se o coração não tiver força para bater, a medicina diz, e ele fala muito claramente,
que isso é um procedimento técnico, normal, que toda pessoa que fizer uma cirurgia de coração vai fazer isso. Mas um dia, ele disse que ele colocou esse coração num lado, e antes dele operar essa mulher, ele falou muito com essa senhora. Essa senhora estava cheia de planos, cheia de projetos, de ver os filhos, de ver os netos, e ele se compadeceu daquela mulher, e foi Deus que fez isso. Ele coloca o coração daquela mulher num lado, faz todo o procedimento cirúrgico daquele coração, depois ele vai conectar novamente as veias que circulam dentro do corpo daquela mulher, conecta o coração, e o coração não bate mais. E ele disse assim: agora acabou, porque a medicina acaba aqui. A medicina operou, a medicina fez a ponte safena, a medicina colocou angioplastia, faz o que tem que ter feito, mas quando coloca o coração novamente, o coração tem que responder. E o coração, quem dá vida ao coração é só Deus, não tem homem que dá vida ao coração do ser humano. E ele lembrou, porque a esposa dele era crente, sempre falava: o dono da vida é Deus. E ele dizia assim: não, nós tiramos o coração, colocamos, fizemos ele trabalhar da maneira que nós queremos. Ela dizia assim: não, quem dá vida é Deus, quem controla o coração do ser humano é Deus. A hora que Deus diz para ele parar, ele para. E naquele dia ele fez todo o procedimento normal, foi um sucesso. Ele colocou o coração e o coração não trabalhou. E ele fazia aquelas pressões cardíacas, injetava, colocava drogas, ele diz que é drogas, né, que usam para que o coração venha voltar a bater. Fizeram tudo, e quando eles estão para, como ele disse, jogar a toalha, ele lembrou que quem dá a vida é Deus. Diz que em fração de 5 segundos ele fechou os olhos e disse assim: Deus, se tu existe, eu quero que esse coração volte a bater, e isso será prova de que tu manda na vida. Quando ele abriu os olhos, o coração daquela mulher bateu perfeitamente, e ele glorificou a Deus, porque Deus é o dono da vida e o Espírito de Deus. Se você está aqui nesta noite, levante a mão e agradeça a Deus. Aleluia. O Salomão entra, ele vai lá no morro, cerca de 60 quilômetros de morro, vai lá para o Monte de Gibeão, uma cidade pertinha de Jerusalém. Mas ele vai e chega lá e ele começa a orar ao Senhor. Salomão tinha algumas coisas que você diz: acabando de orar, desceu o fogo. Nem sempre é só orar que desce o fogo. Às vezes tem alguns procedimentos. E você vai olhar aqui no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6. Você vai ver só Salomão se dedicando para Deus. E quando ele assume o reinado de seu pai, ele sabia da integridade, da fidelidade que era Davi. E quando ele assume, ele tem um desejo muito grande. Primeiro, a única oportunidade que ele tem, a primeira oportunidade que ele tem, quando Deus fala com ele, ele poderia ter opinado em tantas coisas, e Deus diz assim: o que tu queres que eu te faça? Ele diz assim: Senhor, o Senhor me colocou no trono, o Senhor me deu o reinado de meu pai, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero apenas que o Senhor me dê sabedoria para mim andar na tua presença e ser chefe desse povo que tu me colocaste. Deus se agradou tanto dessa pergunta, desse pedido. Tem gente que, se Deus dissesse assim: o que tu quer esta noite? Ele logo levantaria: eu quero uma Land Rover, eu quero um Corolla, eu quero um Honda Civic, eu quero uma casa nova. Não, você pensa assim: Senhor, permita-me que o meu nome esteja escrito no livro da vida e que o teu Espírito esteja na minha vida. Você pode levantar a mão e dizer isso nessa noite? Um capítulo todo, Deus agradece. E apareceu o Senhor de noite a Salomão e diga-me o que queres. Às vezes o Senhor aparece de dia, às vezes o Senhor aparece de noite, às vezes o Senhor aparece à meia-noite, às vezes ele aparece ao meio-dia, porque Deus não está preso ao tempo, ao horário, Ele não está preso à condição do ser humano. Deus é Deus que se manifesta da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. E diz a Bíblia que no capítulo 2, Salomão agora ele faz uma assistência e ele começa a construir. E ele tem tanta gente ao serviço da casa de Deus, que ele tem 3.600 encarregados. Já pensou uma empresa com 3.600 empregados? É muita gente, né? Quem sabe uma multinacional,
o Salomão tinha 3.600 encarregados para cuidar de 80 mil homens de um lado, 70 mil homens de um outro. Ele mandou trazer, ele já começou com a vitória, porque quando Deus disse, ó, eu vou te dar sabedoria, ele mandou uma carta para o rei Irão, e disse assim, ó, eu quero cedro do bom, deu o nome do cedro, deu o tamanho da madeira, eu quero alguém que trabalhe com madeira, que trabalhe com pedra, que trabalhe com ouro, e você manda ele para cá. Por que, Salomão? Porque eu vou fazer uma casa para um Deus que ele não cabe nem nos céus e nem na terra, porque a sua presença enche todos os lugares. É o Deus que você serve aqui nesta noite. Para aí, pastor, agora tem um paradoxo. Se Deus não ia caber na casa, por que Salomão fez uma casa? É um símbolo de que Deus, ele é tão grande que a sua presença enche o céu e a terra, mas ele também é tão pequeno que cabe dentro do coração daquele que crê e aceita ele como Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Diz a Bíblia que o Salomão começou a pedir madeiras, e ele disse assim, eu pago porque eu tenho. Porque o Deus que eu pedi sabedoria, ele disse assim, eu vou te acrescentar riquezas que ninguém vai ser. Aí teve gente que foi mais rico que Salomão, mas a Bíblia diz que o próprio Deus diz assim, ó, nem antes e nem depois de ti haverá rei que tenha tanta fama e tanto dinheiro igual você, ou riquezas. Deus prosperou Salomão de uma maneira tão especial. Aí ele vai construindo o templo, ele pede ouro, ele pede cedro especial, ele pede pedras, ele pede esculpidor de pedras, ele pede ourives. Eu quero ourives que saiba trabalhar com ouro, eu quero gente que saiba trabalhar com carmesim, com pano, eu quero gente que saiba desenhar. Ele pede tudo para o Líbano, e eles mandam, sabe por quê? Porque o nome de Deus era temido naquele lugar. Meu irmão, nós temos que fazer com que esta nação, com que este povo saiba que o Deus que nós servimos é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que faz milagres, é Deus que ainda está vivo, não está morto. E se você crê que Ele está vivo, o tudo do demônio Ele está vivo. Ele está vivo. Eu não sei se eu gritei, mas o meu som subiu daqui. Só me dá retorno. A frente deixa. Aqui deu. Deixa eu só aqui embaixo. Beleza, só aqui embaixo. Não irrita os irmãos não. Porque às vezes eu sou gritando, vou empolgando, vou gritando. Se tiver alto, faça sinal para mim aí. Então diz a Bíblia que ele recebe, ele começa a receber. Recebe tanta coisa, tanta coisa. Irmão, Deus tem para dar. Deus dá. Se nós tomarmos posse daquilo que Deus já deu para nós. É que tem gente que não sabe pedir. O próprio Tiago disse assim, ó, vós falta fé, falta sabedoria, porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem sabedoria e pedem riqueza para gastar naquilo que não é de Deus. Tem gente que se fica rico não vem mais para a igreja. Tem gente que se ganhar um carro não vem mais para a igreja porque está chovendo, não quer molhar o carro. Então Deus deixa sempre de bicicleta, Deus deixa sempre a pé, porque Deus sabe que se ele ganhar um carro, às vezes ele não vem mais para a igreja. Tem gente que Deus não enriquece e que ele come todo dia aquela mesma porção para que ele venha estar na casa do Senhor. Porque se ele tiver em abundância, ele não ora. Se ele tiver em fartura, ele não ora. Se ele tiver em paz, ele não ora. Então Deus deixa crise, Deus deixa tribulação. Às vezes tem uma enfermidade, é para você buscar mais a presença de Deus. É porque Deus, Ele te ama e Ele quer que você esteja perto dEle. Ele não tem prazer que você se perca. Eu vou além. Obrigado, Jeová. Aleluia. Eu vou além. Quando aquele moço é trazido para ser curado por 4 homens, Jesus não estava muito a fim de curar ele, não. Jesus queria apenas perdoar os seus pecados para que ele alcançasse a salvação. Mas como ser humano, ele quer ver as coisas para crer. Tem gente que se eu disser assim, ó, Deus está neste lugar, ele vai dizer um amém sem crer. Mas se ele vê alguma coisa se manifestando, correndo na igreja, ele vai dizer, é Deus. Deus está aqui nesta noite, se manifestando no nosso meio. Jesus diz assim, filho, perdoados estão os teus pecados. Capítulo 2 de Marcos. Aí os escribas e os fariseus, aqueles que gostam de murmurar, dizem, quem é este homem que tem poder para perdoar pecados?
Jesus disse assim: olha, para que vocês venham saber que o Filho do Homem não tem só o poder de perdoar pecados, mas também dizer a esse paralítico: levanta e anda. Para vocês dar glória a Deus, ele tem que levantar e andar. Tem crente que para dar glória a Deus precisa ver o paralítico andar, tem que ver o cego enxergar, tem que ver o surdo ouvir. Não, irmão, eu vou dar glória sabendo que Deus está neste lugar e que esse lugar é a casa de Deus. Ah, pastor, eu queria que Deus esticasse a perna de alguém para me dar um glória. Não faça isso. Dê glória pelo teu nome está escrito no livro da vida. Os discípulos saíram, expulsaram os demônios, vieram embora tudo feliz, alegre, dizendo assim: Senhor, olha, os demônios se encurvam, nós expulsamos demônios, pastor Eli, nós oramos as enfermidades e saem. Jesus disse: não se alegrei por isso, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu. Aí tem o hino da harpa, esse é o meu nome escrito por Deus está no céu. O livro do Cordeiro, no rolo do seu, meu nome escrito, irmão, está no céu. Você tem o nome escrito no livro da vida? Quem consegue apagar o nosso nome de lá? É nós mesmo. Quando nós deixamos a carne prevalecer, porque o Espírito está cheio aqui dentro. Aqui está cheio do Espírito. É tão real que está cheio do Espírito aqui. Quer ver como é tão real que está cheio do Espírito o nosso coração? Tente desligar um pouquinho, levantar sua mão e fazer uma oração sincera para Deus. Tente. Quem consegue fechar os olhos, levantar as mãos. Isso aqui não é. Eu queria ver você sentir. Urimagandom Bachai. Isso é muito bom. O Espírito Santo está dentro, ele não vai descer, ele já está dentro de você. Ele só quer uma oportunidade para vir para fora. Ele só quer uma oportunidade de se manifestar e quer que você empreste. Ele quer que você dê a liberdade para ele agir. Nós somos movidos para vivermos, adore. Experimente adorar a ele. Experimente adorar, experimente adorar. Experimente adorar, experimente adorar. Experimente adorar o Senhor, experimente adorar. Experimente adorar. Experimente levantar a mão e dizer: eu te adoro. Aleluia, eu te louvo, Senhor. Vai fazendo isso. De coração, tá? De coração. Ele está dentro de você. Aleluia. Ele está dentro de você. Está com você. Não te abandona. Ele está com você. Ele está dentro de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende esse caminhar. Nunca vi amor tão grande. Ele está com você. Ele está entre nós. Eu deveria ter marcado no versículo que eu li aqui. Que o Salomão, antes que isso aconteça, que desça um pouco do céu, ele se dobra com os seus joelhos. Quando ele termina a construção, Val, ele vai a um lugar elevado, perante toda a congregação. E não era pouca gente, era muita gente. Aleluia. Ele dobra os joelhos, ergue as mãos para o céu e diz: ó Deus, que atenta com olhar de misericórdia para as nossas vidas. Aleluia. Coisa que nós não fizemos mais. Ele diz assim: ó Deus, chega em casa e leia o
capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai ver um homem que dedica totalmente o seu primeiro ano de ministério, de reinado, para agradar a Deus. Ele se põe de joelhos, ele intercede, e ele diz: Deus, cujas misericórdias são eternas. Ele usa a expressão que atentas. Aleluia! E que ouves. Aleluia! Tão pobre. Ele vai adorando. Antes de inaugurar o templo, ele vai adorando. Ele vai glorificando, vai exaltando. E a Bíblia vai contando que o Salomão faz. A congregação vê que ele estava com um espírito de adorador para adorar a Deus e para pedir a proteção de Deus sobre a sua vida. E ele começa a adorar, a dizer palavras que eu li tanto esse capítulo do 1 até o 6, e para decorar é muita coisa, mas ele começa a dizer assim: olha, tu és o Deus que enche os céus e a terra. E ele diz assim: o que é esta casa? E em minhas palavras ele diz assim: o que é esta casa para tu habitar? Não é nada. Ele começa, e quando ele começa a orar desta forma, no capítulo 6, aí a nuvem já vem e para sobre a casa. Meu Deus. A nuvem tem que estar sobre a casa. Lembra que eu falei na terça passada que a nuvem estava sobre a tenda da congregação? Agora a nuvem parou sobre o templo que Salomão constrói. De modo que os sacerdotes não podiam entrar, porque a nuvem parou. Glória a Deus. E o Salomão ainda não tinha. Fizeram um cortejo lindo. Pegaram a arca que estava lá em Gibeão, trouxeram nos ombros. E diz que não deu para contar o tanto de holocaustos, de bois que eles sacrificaram. A congregação vinha na frente, Valentim. Uma congregação matava um boi, outro matava uma ovelha, outro matava mais um casal de rola, e não deu para contar a inúmera imensidão de animais que foram sacrificados, porque a presença de Deus estava chegando. O que eu e você sacrificamos hoje para que a presença de Deus esteja na nossa vida? Aleluia! O que nós pagamos para que a presença de Deus esteja na nossa vida? Eu fui na igreja domingo, eu fui na igreja terça, eu já vou ser cheio da glória porque eu fui na igreja terça, fui domingo, fui na quinta. Não, eles vinham adorando, a arca vinha vindo, Salomão rei ia na frente, sacrificando, adorando, cantando. Lá vem a arca, o sonho de meu pai está sendo realizado, o templo estava pronto. E o Salomão se ajoelha e a nuvem desce. Aleluia. E quando nós entramos no capítulo 7 do capítulo que nós lemos aqui, versículo 1, diz que quando Salomão acabou de orar, mas essa oração não foi de uma hora para outra. O fogo não é assim, irmão. Para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que ter uma vida de renúncia, nós temos que pagar um preço. Nós não temos que viver de crença só da igreja, não. Nós temos que viver de crença, uma crença de abstinência. Consertar as palavras que saem tortas da nossa boca, consertar as coisas erradas, fazer com que a carne seja mortificada. É claro que nós não somos santos ainda, mas se quisermos termos alguma coisa de Deus na nossa vida, precisamos viver uma vida pautada na palavra de Deus. O Salomão diz assim: olha, que nunca falte substituto para o trono de Davi. Aí ele usa uma palavra muito forte, diz assim: aqueles que andam segundo a tua palavra, aqueles que andam segundo os teus mandamentos, aqueles que obedecem. Diz a Bíblia que quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu. Você quer que o fogo desça? Quantos querem que o fogo desça? Quem não quer que o fogo desça?
assim, ó, Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera, repreende, derrama. Aleluia. Aleluia. Ele já mandou. Aleluia. Glória a Deus. Já está dentro de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo disse assim: miserável homem que sou. Aleluia. Oh, essa carne é terrível. Aleluia. Você vê a dificuldade que a gente tem para orar um pouquinho? Um culto de ensino. Você vê a dificuldade que a gente tem que orar em casa. Você pode não ter sono a noite toda, mas pensou em orar, começa o sono. Por quê, pastor? Porque orar não é apenas dobrar os joelhos. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Voyage o quê? Voyage branco na rua. O bicheiro quer entrar lá e não dá. Você que é o dono do Voyage branco. Deve estar com nós aí, né? Deus, que maravilha. Aleluia. Paulo diz: miserável homem. Você já viu a dificuldade quando você vai orar? Você dobra os joelhos. Se for só dobrar os joelhos, você dobra os joelhos, dorme sentado, dorme ajoelhado, pensa um monte de coisas. Aleluia. Mas quando você tenta se concentrar com Deus, o inimigo vem, faz você lembrar disso, daquilo outro, e você não consegue se concentrar. E quando você liga, quando você consegue conectar, eu sempre falo assim, né? Você vai para frente do computador, ou vai para o Wi-Fi, né? Que hoje tudo é moderno, Wi-Fi, e você tenta conectar e o Wi-Fi está sem sinal, está fraco, conecta, cai, mas aí uma hora que dá, aí você conectou, ai que alegria! Esses dias disseram que nós íamos ficar 72 horas sem WhatsApp. Aí teve um pastor que ligou para a Vertical assim: nem só de WhatsApp viverá o homem. Hoje não é mais só de pão. Se Jesus estivesse na terra hoje, ele não diria para Satanás assim: nem só de pão viverá o homem. Hoje ele diria assim: nem só de WhatsApp, nem só de Facebook viverá o homem, mas da presença de Deus, porque nós conectamos mais na internet do que com Deus. É verdade. E quando não tem alguém que está dentro do culto conectado, se é para baixar um hino, para cantar, amém. Mas se estiver falando com um namorado, com a namorada, mandando um beijinho para a esposa, teve o dia inteiro para fazer isso. Aqui é lugar de se conectar com Deus, de adorar a Deus. Pastor, mas eu preciso vender um carro, eu preciso vender um perfume, eu preciso vender alguma coisa hoje. Não. Aqui dentro da igreja não é lugar de negócio, aqui é lugar de adoração. E se você veio para adorar e sacrificar, Deus vai descer. Se você quer, e se nós queremos a presença de Deus aqui no nosso meio, nós precisamos sacrificar, adorar. Salomão era rei, mas ele vinha na frente da congregação oferecendo sacrifício, e a arca chegou em Jerusalém. Quando ela chega, o fogo desce. Quando Deus chega, o poder se manifesta. Pastor, não aconteceu nada no culto hoje, mas você lembrou de adorar a Deus hoje? Você quer adorar a Deus hoje aqui nesse lugar? Você lembrou? Ah, mas não tive tempo de orar. Não, eu não estou falando que você tem que orar de joelho. Às vezes você não consegue, não tem tempo para orar de joelho, não teve oportunidade, saiu cedo para o trabalho, trabalhou o dia todo, está na igreja, mas você disse: Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, eu Te amo, eu Te adoro, mesmo em pé, mesmo andando, mesmo sentado na frente do computador trabalhando, no telefone, ou até dando aula, naquele momento que o aluno vai copiar a frase, você diz: Jesus, eu Te amo, eu Te adoro, Tu és a razão da minha vida, eu estou ouvindo porque Tu és o meu Deus. Aleluia. Eu quero encerrar aqui. O fogo, quando desce, ele queima tudo que não é bom. Aí falta
muita coisa. É glória. O fato que Salomão ora e que Deus desce e manifesta é porque ele vem numa preparação muito forte para receber a bênção. Eu falei aqui já do crente chupeta, não, né? Não falei ainda. Mas tem crente que é igual criança pequena. Você viu no Kleber Amorim, falou aqui na manhã de santificação, que todos os animais, quando eles são desmamados, eles não bebem mais leite. A única criatura que continua bebendo leite depois de grande é o ser humano. Bebe leite até ficar velho. E tem que tomar leite. Ele não se desliga do leite. Ele desamamentou da mãe, mas continua bebendo leite de caixinha. Continua bebendo leite que o leiteiro traz na porta. Por quê? O animal é bem mais diferente. Quando o gato, o cachorro desmama os seus filhotes, o gato não corre mais atrás dos filhotes, deixa ele se virar, deixa ele se endireitar, aprender com a vida. Você vê um filho de leão, um filho de elefante, eles dão uma cuidada enquanto está mamando e conseguem passar depois, meu irmão. Ele se dispersa e ele se vira. Agora tem crente que tem que estar toda a vida, ai irmão, vem, vamos para a igreja. É aquele negócio, coloca a chupeta, tira a chupeta, coloca a chupeta, tira a chupeta. Eu lembro que a minha mãe, eu falei lá no Canório, né? A minha mãe, 6 filhos, né? Muito filho. Aí, uma latinha de açúcar na beira da cama. O filho chorava, tanto bico na açúcar na boca da criança, a criança ficava, enquanto tem aquele docinho. Tem crente que só quer viver de doce. Ai, não me cumprimentaram, eu vou mais para a igreja. Não for na minha casa, esquecer de mim, vou me desviar. Jesus está com você 24 horas na tua casa, no teu trabalho. Não se desvie por isso, não. Ninguém chupeta. Tem crente que é assim. Eu lembro quando uma vez nós tínhamos uma porca que morreu quando deu cria para os porquinhos. Aí todo mundo sabe o que fazia, né? Uma garrafa de leite, um bico na ponta e vai lá, amamenta o porquinho. Mas o porquinho, depois que começa a comer, esquece o leite. Nós temos sempre a chupeta na boca. Ai, chorei, chora, crente chora pra cá, chora. Um é porque não vai na minha casa, outro porque não me visita, outro porque esqueceram de mim, não ligaram pra mim. Ou eu estou feliz de ver o meu amigo Antenor, eu estava com saudade de vocês. Estava com saudade de vocês moram. Estão livres, mas não estão desviados. Porque tem crente que precisa estar sempre com uma chupeta. O pastor tem que estar todo dia na casa dele. Ai, meu Deus. você que está em casa, crente chupeta, vem para a igreja. Valentim passou por mim, não deu a paz do Senhor. Se é por falta de paz, diz o Senhor Malafaia. Paz do Senhor para todos vocês. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Vou dar paz para vocês por uma semana. Paz do Senhor. Estou orando para vocês para uma semana. Vocês não faltar o culto. Que se eu passar por vocês e não ver, ai, pastor, me dê a paz do Senhor. Eu não vou mais para a igreja. Não seja crente chupeta. Seja crente, filho de leão da tribo de Judá, que vive nesse mundo. Se eu contar para você, eu acho feliz. Por amizade até tenho visita de pastor. Mas se eu contar para você que eu tenho 26 anos de fé e eu nunca recebi a visita de um pastor na minha casa. O senhor é pastor? Ou é? Mas eu não sou ser humano? Ou eu sou um super-herói? Vai lá na minha casa tomar um café comigo. Pode ir. Fazer agenda. Porque quando eu me converti, eu tinha a convicção de que o céu não é mar de rosas. O céu é tomado por quem é corajoso, valente, que já se desprendeu do leite, que come feijão, que come pirão, que come tutano, que rói o osso, que bate no osso, tira o tutano de dentro, faz um pirão, fica forte. Você não precisa mais de leite, você já é um crente sarado, cheio da glória de Deus. É só você levantar a mão, adorar e dizer: eu sou crente cheio do Espírito Santo.
chupeta nesta noite, chupa um pouquinho aí. Não, irmão, não precisa mais chupeta não. Chupeta. Eu me converti, não tinha discipulado, não tinha visita. Me batizei, não sabia nem o que era ser batizado. Fui lá no dia de frio, 7 de maio de 89. Quase congelei na beira daquela lagoa. 700 almas naquela vez, num batismo que ficou... Nossa, foi tanta gente. Era Criciúma, era Forquilinha, era Uruçanga, era Cocal. E eu fui para aquele batismo numa beira de uma lagoa, lá no Faxinal, no meio do mato. Hoje era piscina aquecida, com piso, descalça. Nós tirávamos o sapato de dentro do... O pé do sapato já começava a andar em espinho, em areia, em cima de siri. Mas saía da lagoa dando glória a Deus, aleluia. Porque nós não nascemos paparicado em lãzinha. Crente que nasce e fica sendo embalado igual criancinha nunca vai dar nada. Largue da chupeta, coma do tano, dê glória a Deus, venha para a igreja, porque Jesus precisa de gente corajosa. Ele disse para os Gideão: olha, os covardes, os medrosos, os frouxos, volte tudo para trás. 300 fortes, 300 corajosos, eu vou dar vitória. Deus precisa de gente galileira, corajoso, forte, cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por tua vida agora. Não, mas o Senhor é uma batalha, né, pastor? Não. Aleluia. Tem tanta coisa aí. Eu quero ficar por aqui e orar por você. Vamos orar? Vamos fazer um lá aí? Aleluia. Se tem algum crente chupeta, vem para frente aí que nós vamos orar por ele. Coma do tano. Olhar para mim. Não deram hino para mim. Eu queria cantar, não deu. Eu de casa. Você acha que Deus não recebe o teu louvor em casa? Esse dia a Miriam jogou o CD fora porque não cantou. Ô Miriam, não faz isso que eu vou pegar lá embaixo. Ah, não fez isso não. Miriam não faz isso. Eu conheci a irmã Natália, conheceu também. E uma irmã que quando não cantava lá, numa congregação que eu passei, ela jogava o CD fora. Estava brava, jogava CD no mato binário. No outro dia o esposo tinha que buscar. Isso é grande coisa. Esse Deus está ficando bravo por isso. Se você quer adorar, você adora em casa. Você adora na igreja. Quantos adoradores tem aqui nesta noite? Por toda a minha vida. Agora. Ó Senhor, te louvarei. Que você cantasse com força. Aleluia. Pois teu fogo